Olá, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, nessa semana a gente começa os livros novos, os livros do volume 2, Caderno de Atividades e Manual do Aluno, ok? Os livros que a gente já acabou, a gente vai marcar uma data para vocês, para os pais de vocês passarem na escola e deixar lá junto com as atividades. Ainda a gente vai ver essa data, ok? Até quando precisa passar lá para deixar para a prof trazer para casa dela para corrigir. Então, acabamos os livros do volume 1 e iniciamos hoje o volume 2. Lembrando que quando eu apareço aqui na tela de vocês, é caderno de atividades, né? No caso hoje, caderno de atividades na disciplina de português. Quando é a gravação da tela do computador e o meu áudio, então é manual do aluno, ok? Então vamos lá para a página 2 até a página 7 de português. Na unidade diz assim: lendo e escrevendo na escola. Número 1. Não é só na escola que a gente encontra letras, números e símbolos. Indo para a escola, a Anitta viu essas imagens. Então a gente tem lá várias imagens, olhem aqui, de placas, né? A gente vê quando a gente vai para a escola, placas de trânsito, placa de loja, propaganda de restaurante. Aí diz assim: pinte os quadradinhos, embaixo de cada plaquinha tem um quadradinho em branco. Letra A. Então vocês vão pegar de verde a placa que apresenta informação somente por meio de palavras. Então, assim, tem escrito na primeira placa, no cadeirante, tem alguma palavra escrita? Não. Na segunda, é só palavra, né? Então, o segundo quadradinho eu já vou pintar de verde, ok? Onde diz pare, pintem lá de verde. Porque olhem só, a terceira placa é 20, tem um número, né? E uma sigla, que é 20 km por hora. E aí na primeira embaixo, atenção, proibido buzinar, mas tem escrita e desenho. E na última também, tem número, letra e desenho. Letra B agora, com lápis de cor azul, a placa que apresenta informação por meio de números e letras. Então eu vou pintar a terceira placa, que é dos 20 km por hora, né? Essa aqui, ó, de azul, ok? Pintaram de azul, a letra C diz assim: de amarelo, a placa que apresenta informação por meio de palavras e símbolos. Então eu vou pintar a primeira placa de baixo, tá? Que diz assim: atenção, proibido buzinar. Porque ela tem palavra e tem o desenho de uma buzina, né? Que tá ali no sinal de proibido. Letra de proibido. Letra D, de vermelho, a placa que apresenta informação por meio de letras, números e símbolos. Ou seja, a última placa que tem os desenhos, né, que é de posto de gasolina, comida, né, restaurante e mecânica ou borracharia a 500 metros. Então, eu vou pintar essa última placa, o quadradinho, aliás, de vermelho. Letra E. O quadradinho de laranja, vocês vão pintar a placa que apresenta informação por meio de símbolo, que é o primeiro, que só restou o primeiro, né? Que é uma placa para estacionamento e onde deve pôr os carros de quem é cadeirante, ok? Na página 3, diz assim, questão número 2. Veja 2 lugares que a Anitta passou em frente antes de ir para a escola. Observem lá, tem 2 lugares. O que é o primeiro? Posto de gasolina, né? Então a gente vai ter que escrever, ó, na letra A. Que lugares são esses? Escreva seus nomes abaixo das imagens. Então vocês vão escrever lá, posto de gasolina, e do lado tem a imagem de um banco, né? Então no primeiro, posto de gasolina, e no segundo, banco. Letra B. Como você conseguiu identificar cada lugar? Primeira opção, por meio de imagens, por meio de números e palavras, ou por meio de palavras e viu as imagens, viu as coisas escritas e os símbolos também, do posto ali, por exemplo, ok?
Então, um xizinho no último quadradinho da letra B. Questão número 3. Anitta e sua turma estão descobrindo o quanto é gostoso ler. Por isso, todos os dias, eles escolhem um livro para conhecer uma boa história. Observe a capa do livro escolhido essa semana. Então, aqui está, um conto de fadas, O Leão e o Mosquito. Letra A. Tente ler o nome do livro. Opa, já li. Você conhece a história contada nele? Então, a prof já leu a capa, né, que é O Leão e o Mosquito, até porque ela tá escrita em letra cursiva, né? Então, para ajudar vocês. Quem conhece é uma resposta pessoal, vai colocar que sim, e quem não conhece vai colocar que não. Logo, logo na próxima página a gente vai ver essa fábula, ok? O que é fábula, prof. Grazi? O que são fábulas? Letra B, na página 4, diz assim: esse livro, que é do Leão e do Mosquito, ele conta uma história conhecida como fábula. Por quê? Fábula, gente, é assim. Até ali agora a próxima atividade é para vocês marcarem a opção, tá? São quando os animais, eles agem como seres humanos. E toda a fábula, ela tem uma lição de moral para passar pra gente, tá? Então, isso a gente já vai começar a estudar agora, as fábulas aqui. As personagens são animais com comportamento humano na fábula? Então eu vou colocar que sim, né? Foi o que a prof falou. Onde os animais, eles falam, eles têm um comportamento como se fossem seres humanos. Então eu já vou assinalar aqui o primeiro quadradinho, fazer um xizinho. As personagens são pessoas com comportamento animal? Não. Então é só no primeiro. Letra C. Um dos animais da história desse livro é conhecido como o Rei das Selvas. Que animal é esse? É o leão ou é o mosquito? Vamos escrever ali na letra C, naquela linha. Letra D. Observando a capa do livro, você consegue dizer onde se passa a história? É na rua, na selva ou no zoológico? Faz um xizinho onde você acha que se passa essa história. Questão número 4. Quer conhecer a história O Leão e o Mosquito? Então eu vou ler para vocês. Um leão ficou com raiva de um mosquito que não parava de zumbir ao redor de sua cabeça. Mas o mosquito não deu a mínima importância. Declarou guerra ao leão, dizendo a ele que pouco se importava com o seu título de rei da selva. Em seguida, o mosquito voou em direção ao leão e deu várias picadas nele. O leão, furioso, procurava se defender dando várias patadas no mosquito, mas acabava ferindo-se com as próprias garras. Página 5, continuação. O leão, já cansado e coberto de feridas, rendeu-se. O mosquito foi embora, zumbindo, para contar a todo mundo que tinha vencido o leão, mas caiu direto na teia de uma aranha minúscula e acabou sendo comido por ela. Moral dessa fábula: muitas vezes o menor de nossos inimigos é o mais perigoso. Gente, é uma fábula de La Fontaine, né? Que tá aqui no nosso livro. E assim, ó, vocês podem também, vou mandar em seguida o linkzinho, assistir essa fábula, tá? Vou procurar aqui e logo a seguir embaixo eu vou pôr o link para vocês acessarem e assistirem essa fábula. As crianças que já sabem ler, também é interessante que elas leiam no ritmo delas essa fábula aqui, ok? Então, lê pra mamãe, lê pro papai, devagarzinho, é bem interessante essa atividade que a criança leia. Ou assim, a mãe lê um parágrafo, a criança lê outro parágrafo. É assim que a gente faz na sala, quando as crianças já estão lendo. Na letra A diz assim: pinte as palavras que aparecem na história. Então a gente vai ler. Também é interessante que cada criança leia as palavrinhas. Quem já sabe ler, quem já está iniciando o processo de leitura, leia cada palavrinha. Quem ainda não sabe ler, a mãe ou o papai que está aí ajuda e a prof também vai ler agora, ok? Então a primeira aqui: leão, leoa. Presta atenção, as palavrinhas que apareceram na fábula a gente tem que pintar. Então, mosquito aparece. Então, leão aparece. Leoa não aparece na história.
Mosquito também aparece. Rei também aparece, né? Rato não. Picadas. Buraco. Perigo. Garras. Feridas. Pata. Aranha. Teia. Formiga. Furioso. E por último, animal. Então, vocês vão pensar nas palavras que vocês prestaram atenção na fábula e vão pintar as palavras que aparecem, ok? Vou deixar com vocês para vocês também pintarem, lembrando das palavrinhas que apareceram na contação. Letra B. Dentre as palavras que você pintou, quais são nomes de animais? Então, vocês vão olhar aqui na letra A, aqui em cima, para pintar quais são nomes de animais. Copia-as escrevendo uma letra em cada quadrinho. Então, aqui vai ser o quê? No primeiro, mosquito, aranha e leão, né? Aqui em cima também tem o gabarito para quem quiser olhar a pintura para conferir, da letra A. Questão número 5. Releia o seguinte trecho da história. O leão, já cansado e coberto de feridas, rendeu-se. Rendeu-se pode ser substituído por qual das alternativas a seguir, sem mudar o seu significado? Escondeu-se, entregou-se ou zangou-se? Então, assim, ele se rendeu, ele cansou de revidar e se machucou tanto que com as suas próprias patas, eu posso substituir com escondeu-se? Não, né? E nem com zangou-se. Então, a opção é entregou-se, um xizinho no quadradinho do meio. Vamos lá para a página 6. Questão número 6. Observe os animais que aparecem na história e ligue-os à parte referente a cada um deles. A primeira, que também é interessante, vocês podem, as crianças que já sabem ler, estar lendo, ó. Primeiro quadradinho aqui, ó. Tá? A gente vai ligar a informação ao animalzinho. Deu várias picadas no rei das selvas. Quem foi? Então, eu vou ligar. Fez uma teia e acabou se alimentando do inseto. Foi quem? Foi atacado com várias picadas. E aí eu vou ligar a informação, então, no animal. Questão número 7. Em que ordem ocorreram os seguintes acontecimentos da história? Numere. Então, aqui tem 4 cenas do leão, tá? A gente vai ter que achar qual que é a 1, a 2, a 3 e a 4. A número 1, gente, é essa aqui, ó. Tá? Então, eu vou pôr aqui o número 1, nessa bem embaixo, porque fala o quê? Pode voltar lá no texto e ver, ó. Um leão ficou com raiva de um mosquito que não parava de zumbir ao redor de sua cabeça. Mas o mosquito não deu a mínima importância. Então, aí vocês vão achar qual é a parte 2, que é onde o mosquito pica ele. A parte 3, que o leão fica todo machucado, né? E a parte 4, que é onde o mosquito foi parar na teia da aranha. Certo? Vou deixar com vocês essa atividade. Questão número 8, na página 7. Se você pudesse escolher outro final para essa história, qual seria? Desenhe. Então, vocês vão desenhar aqui em cima, tá? E depois vão enviar uma foto tá? E depois vão enviar uma foto da página 7, ou para o celular da prof, ou lá nas tarefas de língua portuguesa na plataforma, ok? Quero ver esse desenho, caprichem. Questão número 8. Aliás, 9. Emília adora histórias com animais. Veja alguns bichinhos que aparecem nelas. Então, tem várias imagens de bichinhos e algumas letras que estão faltando para completar. E as letras são, olha a dica, é P ou B. Então, vocês vão ler e ver onde que completa com B e onde que completa com P, ok? Tem ali embaixo na letra A, complete o nome dos animais com P ou B. Aí vocês depois podem ler, ó, o pavão, búfalo, bode, borboleta, papagaio e pato, ok? Essa é a nossa aulinha de português de hoje. Um beijo e até mais!
Mãe, que história você vai contar hoje para eu dormir? Escolhi um livro diferente hoje, pois você sempre escolhe os contos clássicos. Mas você também vai gostar da história que vou contar hoje. Nela, há 2 animais, a lebre e a raposa. Uma lebre, com muita sede, encontrou um poço em seu caminho. Ao vê-lo, correu imediatamente até o local e entrou nele para beber água, descendo até o fundo. Depois de ter bebido bastante, a lebre percebeu que não conseguiria sair de lá. Então ficou assustada. Uma raposa, que passava pelo caminho, encontrou-a. Ao perceber o que havia acontecido, e sem ter como ajudar a lebre, disse: Você está em apuros. Antes de entrar nesse poço para matar sua sede, deveria ter pensado em como faria para sair daí. Moral da história: é preciso pensar antes de agir. Nossa, coitada da lebre, mãe! Emília. Ela não pensou em como sairia do poço e entrou nele assim que o viu. É verdade, a raposa foi bem esperta ao observar isso. Você percebeu, Emília, que nessa história não há nenhuma pessoa, só animais que agem como nós? Não tinha reparado, mãe. Essa história é uma fábula. Nas fábulas, geralmente as personagens são animais que se comportam como nós, seres humanos. É mesmo, os animais até falam. Sim, além do narrador, que é quem nos conta a história, os animais podem falar também. Você está em apuros. Eu gostei dessa história. Ela é tão curtinha que dá vontade de ouvir outras fábulas. Apesar de serem textos curtos, as fábulas nos trazem grandes ensinamentos. Ensinamentos? O que a fábula desse livro ensina? Ela ensina que precisamos pensar antes de agir. Se a lebre tivesse prestado atenção no poço, teria visto que não conseguiria sair de dentro dele. Então, iria procurar água em outro lugar. Estou vendo que você está com sono. Está na hora de dormir. Amanhã vou ouvir outra fábula, mãe? Sim, vou contar a você uma fábula sobre carneirinhos, como esse seu de pelúcia. Boa noite, filha. Boa noite, mãe.